A ideia era vencer, né? Se aproximar do G6, só que em campo, um jogo ruim, como o Caio falou, e o Ceará perdeu para o Corinthians na Arena Castelão. De olho nos 21 pontos, o que seria já quase 50% do caminho andado. Afinal, a pontuação média é de 45. Por isso mesmo, o Ceará começou o jogo num bom ritmo. Teve menos a bola que o Corinthians no primeiro tempo, mas finalizou mais. A pressão na saída de bola foi forte. Faltou aquele capricho na hora de definir. E a gente teve algumas possibilidades que eu acho que a gente se precipitou um pouco, principalmente no primeiro tempo. Algumas roubadas de bola, alguma saída de bola errada ali do Hugo, do zagueiro. A gente roubou a bola e se precipitou um pouco. Preço caro pagou o Ceará no segundo tempo. Aos 26 minutos, Carrilho ganhou de Matheus Bahia, bateu para dentro da área, Marlon não conseguiu cortar e Thales Magno fez o gol do jogo. Do Corinthians! Terrível, erro feio, grosseiro do Marlon. Bruno ficou vendido e aí o Thales sozinho, ele e o gol até dificultou ali o domínio, mas acabou marcando pro Corinthians. Um jogo muito truncado, que nenhuma das duas equipes conseguiu performar bem, essa é a grande realidade, e que também não acho que o Corinthians fez muito mais que o Ceará, não. Eu estaria preocupado se realmente a gente estivesse sendo dominado aqui. Eu acho que não foi o caso dos dois jogos. Agora é claro que com certeza acende o alerta, porque a gente realmente é muito forte aqui e tem que fazer o dever de casa nessa competição tão difícil. O Ceará estaciona nos 18 pontos e é ultrapassado exatamente pelo Corinthians, que com a vitória aqui na Arena Castelão chegou a 19 pontos na classificação do Brasileirão. Segunda derrota do Ceará em casa no campeonato. Primeira vitória fora do Corinthians. É isso aí, mais uma vez o Ceará perdeu para o Atlético Mineiro, perde para o Corinthians, é o segundo jogo seguido perdendo em casa. Vamos aos melhores momentos do jogo, se é que a gente pode chamar disso, um jogo de fato que foi bem pobre, né, Caio? Tecnicamente, sim, faltou um pouco. E eu pego uma fala do Dieguinho após a partida, ele disse que quem errou menos venceu o jogo, era um jogo ali no detalhe, quem marcasse o primeiro gol, quem aproveitasse a chance, poderia vencer o jogo, e foi isso que aconteceu, né, Caio? É verdade, Gustavo. Existem vários fatores que a gente pode falar sobre essa partida, sobre vários olhares. Tipo, o Ceará sentiu falta dos seus desfalques? Sentiu inclusive para tentar mexer no jogo. Um jogo que o primeiro tempo foi um negócio pavoroso, em que o Ceará conseguia ameaçar o Corinthians quando adiantava mais a sua marcação de saída de bola, forçando o Corinthians a errar, principalmente quando ela ia para o Hugo Souza, para o goleiro, que tem muitas dificuldades para jogar com os pés. E um Corinthians jogando tipo o time do Corinthians do ano passado, o Ramon Dias. Um trio de volantes, o Rodrigo Garro ali livre para jogar entre as duas linhas, sabe, Gustavo? O Garro não tinha posição fixa. E essa finalização que a gente está vendo aí é a única finalização de direção ao gol do primeiro tempo inteiro, e ela surge da ideia de erro. É uma bola que o Sobral recuperou, o Ailon tenta cavar uma falta, o árbitro corretamente não marca, e o Martins tem a sobra para finalizar no gol. Então ficava muito claro que para decidir esse jogo, ou era um lampejo individual, e que me desculpem os outros, dos 22 que estavam em campo, eu só conseguiria ver de um, era do Rodrigo Garro. Que jogo de bola esse rapaz, é brincadeira. Exato, era o único jogador que poderia extrair alguma coisa nesse aspecto, ou um erro. Podia ser um erro forçado, como o Ceará tentou diversas vezes ao adiantar a linha de marcação, podia ser um erro nem tão forçado assim, como é o do Marlon no lance do gol do Thales Magno, que também tem uma participação do Rodrigo Garro, que é quem descola o passe o André Carrilho na frente, quando o Dorival Júnior já tinha ido para ganhar o jogo. Já tinha trocado dois dos volantes, já tinha colocado o Marlon, o Maicon já tinha colocado o André Carrilho. E aí o que aconteceu é o seguinte, o Maicon se contundiu. Quando o Maicon sai, entra o João Pedro de joga, o Corinthians faz uma linha de 5. O Ceará, que já não tinha muita penetração, ficou menos ainda. E com poucas opções no banco, isso ficou latente de novo, principalmente quando o plano de jogo do Ceará não sai o imaginado, e aí o Léo Condé precisa apelar para as opções de banco. Foi um time que pouco criou. Tanto é que talvez o jogador que mais tenha feito fumaça, mais tenha incomodado o Corinthians, por incrível que pareça, foi Bruno Tubarão. É por aí, Caio. E Renato, assim, o que fica claro para mim é que esse Ceará, se o jogo, como o Caio falou, fugir um pouquinho daquele cenário que o Ceará imagina de abrir o placar, de conseguir controlar mais o jogo, parece que o time bota tudo a perder e não consegue reagir, né, Renato? A gente tem que ter muita lucidez e tranquilidade para comentar algumas coisas sobre o Ceará. Porque quando o Ceará ganha,
e a gente reforça aqui, olha, o Ceará é um time limitado, o Ceará é um time que tem um jeito de jogar ali mais efetivo, mas tem dificuldades quando encontra outros tipos de cenário. Aí o torcedor acha que a gente está cornetando, que a gente só quer ver o mal, que a gente quer ver o lado ruim, quer diminuir o valor da própria característica do Ceará. Eu reforço aqui, o Léo Condé é um treinador extremamente pragmático, mas eficiente, ok. Mas há um detalhe aí que vai sempre pesar contra o Ceará. Quando ele sai atrás, o Ceará tem dificuldade de virar o placar, tem dificuldade de reagir, de empurrar o time para trás e quebrar umas defesas que são mais fechadas. Ontem o que é que o Corinthians fez? Protege a sua linha de marcação, marcou em bloco baixo, principalmente depois que fez 1-0, e obrigou o Ceará a tentar infiltrar numa defesa muito complicada. Ora, quem é que faz isso? O próprio Ceará, quando o Ceará sai na frente. Então, o que é que talvez possa mudar isso? Características, peças diferentes. Eu não acho que o Ceará tem que contratar 10 jogadores, mas assim como classificou contra o Sport, ganhou do Fortaleza, e a gente falou aqui, é um time que precisa entender que tem uma temporada maior pela frente, que vai ter desafios maiores pela frente, e mesmo naqueles momentos mais positivos a gente falava dessa necessidade. E ontem, quando se perde um jogo onde você depende da força ofensiva e você não tem, quando perde principalmente Pedro Raul e Pedro Henrique, o time fica extremamente mais previsível, mais pragmático. Ontem o Ceará, só pra gente ter uma noção, jogou com Fernandinho, Ailon e Galeano. Não é um ataque que a gente possa impor medo ao adversário, né? E ainda entraram para tentar resolver Bruno Tubarão e Rômulo. Exato. Rômulo entrou jogando do lado esquerdo, foi um negócio pavoroso. E a ausência do Pedro Raul e do Pedro Henrique ainda dificulta até para você mexer. Explico. Ontem, por exemplo, Fabiano, lateral direito, fez uma partida tenebrosa, ruim. Apesar do gol ter saído do lado esquerdo da defesa do Ceará, era do lado direito que o Corinthians se criava muito mais com o Matheus Bidu. Era daquele lado. O Matheus Bidu ali passando. Exatamente. O Galeano também não fez um bom jogo e o Galeano precisa dessa recomposição para se destacar. Muito provavelmente, se você tem Pedro Raul e Pedro Henrique, você não precisará substituir os dois. Você talvez tire um dos dois. Talvez o Rafael Ramos tivesse entrado no lugar do Fabiano. Talvez o Ceará tivesse mudado o eixo do jogo. Só que era tudo tão fechadinho ali, com as limitações, que não dava para tu gastar num jogo que você precisa buscar o resultado em casa, uma substituição de lateral para lateral. E ainda terminou com um ponto improvisado de ponta esquerda, porque não tinha outro para jogar ali. Eu só queria complementar dizendo o seguinte, não é resultadismo, tá? Não é porque perdeu para o Corinthians que a gente está falando isso. Ontem eu acho até que se tivesse vencido o Corinthians jogando como foi o jogo, e poderia ter acontecido, o Corinthians comete o erro e o Ceará aproveita, eu acho que hoje o discurso necessitaria ser o mesmo. Ser o mesmo de dizer, o Ceará precisa de reforços, principalmente porque vai enfrentar times bem melhores do que o Corinthians. E a reta final de um Campeonato Brasileiro exige muito mais do que o começo e a metade. Isso é um fato inegável que acontece a cada ano. Era jogo para 0-0. Sem dúvida. O Corinthians também não jogou, não produziu para ganhar o jogo. Isso é o que mais dói. Corinthians é tem perder para um também, time, né? que não jogou para vencer o jogo. Era jogo para 0-0, só que você tem uma oportunidade, até o gol é feio. Até o gol tá nas mãos, quase perde. Surge de um erro, de uma falha. De fato, no detalhe, esse jogo foi decidido e o Ceará perdendo esse jogo na Série A, o segundo seguido como mandante na competição.